Não estava conseguindo compartilhar o vídeo com vocês, desculpem. Tudo bem? Bruno, Lorena? Sim, boa noite, professora. Boa noite. Muito bem. Vamos tentar fazer uma aula participativa. Vocês podem falar sempre que quiserem. Não precisa levantar a mão aqui. Podem abrir o microfone e falar. Vamos tentar trocar informações. Deixar essa aula bem interessante. Estão cansados nesse horário? Um pouquinho? Eu estou um pouquinho cansada, né? Tive médicos de tarde, mais aniversário. Já não é fácil, né? Não. Bem, a gente vai iniciar entrando aqui na disciplina de vocês, no bloco 2, tá? Se vocês quiserem acompanhar, a gente vai entrar aqui na atividade 2, tá? E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre como nós vamos fazer essa atividade, tá? Então, vocês têm uma data de entrega para essa atividade, que é 27/7. Então, eu gostaria que vocês se atentassem a essa data, tá? A organização do curso sempre pede para a gente lembrar os alunos de se atentarem às datas para a entrega desses trabalhos, tá? Então, 27/7 até 23h59. A atividade 2, ela traz um texto que é uma matéria de jornal, tá? Que eu vou ver aqui com vocês, que é sobre a MMS, que é uma substância que promete curar autismo, que volta a preocupar especialistas. Então, fala de uma solução química que vem chamando a atenção de pais de autistas, especialmente os mais severos, por ter a promessa de curar o autismo. A explicação seria que o líquido teria a capacidade de promover uma desintoxicação de bactérias não identificáveis em exames laboratoriais e também de metais pesados do organismo, que seriam, na verdade, os responsáveis por causar os sintomas do autismo, né? Então, colocando ali com o autismo como uma doença e não como um transtorno do neurodesenvolvimento. Conhecida pela sigla MMS, termo em inglês para solução mineral milagrosa, é uma mistura química à base de cloreto de sódio e ácido cítrico. Resulta no dióxido de cloro, poderoso alvejante, usado inclusive pela indústria para fazer o branqueamento da madeira. Então, na verdade, uma coisa parecida com a quiboa, tá? Talvez mais forte. No Brasil, o assunto voltou a ser discutido com mais afinco nos últimos dias, depois que a jornalista Andrea Werner, ativista de direitos da pessoa com deficiência e mãe do Theo, de 10 anos, que é autista, moderado, denunciou o livro Curando os Sintomas Conhecidos como Autismo, publicado no Brasil pela BV Books, escrito pela americana Kelly Rivera, que recomenda o uso do MMS. Várias livrarias retiraram os exemplares das suas prateleiras físicas e virtuais, enquanto os posts denúncias de Andrea ganharam uma proporção maior. A demanda foi tanta que montamos uma equipe para receber relatos de pessoas que passaram pelo tratamento com MMS ou que sabiam de profissionais que recomendavam o uso. Além disso, iniciamos uma campanha Fora MMS, e gravei um vídeo explicativo sobre o assunto, diz. O vídeo passa por 50 mil visualizações e foi compartilhado por mais de 2,7 mil pessoas. Precisamos trabalhar para conscientizar os pais que acabaram de receber o diagnóstico dos filhos e são presas fáceis do charlatanismo, diz Andrea. A BV Books disse em nota passar por perseguição, uma vez que o título do livro não fala diretamente sobre a cura do autismo, e sim sobre a cura dos sintomas dele. Disse que a composição citada no livro é de cloreto de sódio e não de um alvejante. Desde junho do ano passado, a fabricação, distribuição e comercialização do MMS para a cura do autismo e outras indicações para a saúde é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que não reconhece a fórmula para fins terapêuticos. No entanto, a solução era encontrada facilmente na internet. A Anvisa emitiu uma nota oficial em que afirmava que foram derrubadas as plataformas de Mercado Livre
mas os vendedores ainda conseguiam criar novos anúncios. O dióxido de cloro, comercializado com essa sigla, não tem aprovação de medicamento em nenhum lugar do mundo. A sua ingestão traz riscos imediatos e a longo prazo para pacientes, principalmente em crianças, diz o comunicado. Eu já li uma matéria até de uma criança de fora do Brasil que morreu por causa do MMS, tá? A mãe de um autista não verbal conheceu de perto esses riscos. Ela contou que conheceu a substância após procurar um psiquiatra renomado da capital de São Paulo, que insistiu no tratamento após um pouco de resistência até de questionar a médica sobre o real conteúdo do líquido. Ela foi convertida e iniciou o uso no filho. A médica afirmou que o MMS também seria bom para a saúde de forma geral, então decidi tomar até como uma forma de garantia. Pois a mãe tomou, se eu me sentisse mal, interromperia o uso no meu filho também. Senti alguns desconfortos, como se estivesse com uma virose, mas ao procurar a médica, ela me tranquilizou, dizendo que aquilo fazia parte do tratamento, enfim, né? Do protocolo. Só que no 7º dia, quando a dose aumentou para 3 gotas a cada substância diluída em 1 litro de água, passei pelo maior desespero da minha vida. Meu filho ficou extremamente irritado, confuso e começou a convulsionar. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, ficando alguns instantes sem respirar. Felizmente voltou à consciência e tenho plena convicção de que foi resultado do MMS. Gente, eu vou falar aqui para vocês um caso no consultório de uma pessoa que usou MMS dos 8 aos 12 anos. Agora o menino tem 15, tá? Esse menino fez um problema estomacal que está tratando até hoje, tá? E, enfim, ele conseguiu diminuir alguns sintomas do autismo em terapia, não usando o MMS, né? Então, a gente tem que perceber que a falta de desinformação e o desconhecimento sobre o transtorno do espectro autista, somado à atuação de profissionais da área de saúde que não têm um bom preparo, que não seguem guidelines, que não seguem estudos científicos, né? Essa busca por essa coisa milagreira, né? A gente tem um diagnóstico difícil, a gente muitas vezes está à espera realmente de um milagre, né? E alguém te oferece, e muitas vezes assim com uma fala muito convincente, né? E acaba se tornando para a pessoa esse vai ser o caminho, né? Então isso pode trazer riscos enormes para a saúde dessa criança com autismo, né? Pais de crianças autistas recém-diagnosticadas que estão ainda se apropriando de informações podem ser facilmente enganados por situações como essas e causar danos irreparáveis aos seus filhos, né? Danos de saúde e, como a gente já teve contato com o caso, pode até levar à morte, né? Então, a disciplina de neurodiversidade, neurodesenvolvimento típico e atípico, ela fala ali dos transtornos do neurodesenvolvimento, que são transtornos relacionados à formação do cérebro, à questão neural, né? Que um transtorno não é uma doença como uma gripe, né? Que é um conjunto de sintomas que vai acompanhar o indivíduo, que podem ser amenizados quando esse indivíduo é acompanhado de forma adequada. Alguns têm indicação de medicação, sim, outros não. A medicação não é para o autismo, não é para deficiência mental, não é especificamente para o transtorno. A medicação é para os sintomas. Então, essa criança é muito ansiosa, talvez uma medicação para ansiedade vai ajudar essa criança a funcionar de uma maneira melhor. Essa criança tem uma dificuldade atencional muito grande, então a medicação para melhorar a atenção neste transtorno vai fazer com que o resto caminhe melhor com as estimulações terapêuticas, né? Porém, esse MMS não é só ele que é milagroso, várias outras coisas são oferecidas como milagre. E a gente, quando a gente tem um conhecimento, a gente tem o dever de informar a população. Então, esse trabalho, essa tarefa 2, eu sugiro que vocês façam não só para entregar uma tarefa para o curso.
Eu sugiro que vocês pensem em realizar essa tarefa para ter um material que vocês possam estar distribuindo, né? Eu sempre acho que assim o tempo da gente é tão curto e a gente faz tanta coisa, gasta energia, né, em muita coisa, e às vezes a gente vai gastar energia para fazer algo que não vai usar, né? Então vamos pensar em fazer essa tarefa, em fazer realmente um material que vai ser um material da Lorena, né, um material de cada um de vocês, para que seja distribuído para a população que vocês têm acesso, que vocês possam fazer uso, pode distribuir de forma eletrônica, enviar para quem precise de informação, né? Eu vou corrigir esse material, então se tiver alguma coisa que tenha que ser modificado, eu vou informar vocês, então vai ficar um material, uma cartilha de vocês, né? Que vocês possam fazer uso depois, tá? Então, o trabalho, ele pede que se monte uma cartilha informativa, tá? Uma cartilha que tem como objetivo principal informar pais que tiveram recentemente diagnóstico dos filhos autistas. Informar pais, a população, enfim, parentes. Então, para a construção dessa cartilha, é obrigatório abordar esses tópicos. Eles têm que estar contidos na cartilha. A explicação do que é o neurodesenvolvimento típico e o que é o neurodesenvolvimento atípico, as principais características associadas a cada um deles. Isso tudo está no e-book de vocês. Quais são os principais transtornos do neurodesenvolvimento? Também está no e-book, também está nesses slides de aula que vocês receberam aqui, que eu disponibilizei a semana passada e essa. O que é autismo? E ser bem claro nesta questão. O autismo tem cura? Então, gente, a gente discutiu, os transtornos no neurodesenvolvimento não tem cura. Por quê? Né? Justifique. Tá no e-book, tá no material. Que vocês falem um pouquinho do movimento da neurodiversidade. Vocês podem pesquisar movimentos de inclusão de pessoas autistas. Existem vários movimentos no Brasil, pode ser movimentos da cidade de vocês. Aqui na minha cidade tem a AMAFA, por exemplo. Então, citar esses movimentos, vocês podem pegar movimentos do Brasil, do estado, ou ali da própria região que vocês moram. Pode colocar até endereço eletrônico para as pessoas terem acesso a esses movimentos, tá? Então, uma dica importante é esse site aí, que vocês podem usar para estar fazendo, para ficar mais fácil, né? Mas podem fazer a cartilha em Word, em PowerPoint, como ficar melhor para vocês, tá? E existem alguns critérios para avaliação, tá? Então, se todos esses conteúdos listados ali em cima estão na cartilha, é um critério que vale 2 pontos. Se há uma conexão coerente entre os temas, enunciados, enfim, 2 pontos. Se estabelece relações entre o problema e o texto, enfim, 2 pontos. Se há uma linguagem culta, apropriada, não é uma cartilha que eu já tive numa outra aula cheia de erros de gramática e cheia de falta de acentuação, então ter um cuidado assim na linguagem escrita que está se usando. Afinal, a gente vai estar distribuindo isso. Se vocês referenciaram de forma adequada as ideias que constam na cartilha, se foi retirado alguma coisa de algum autor, que o autor seja referenciado, tá? E se apresentou o trabalho realmente em formato de cartilha explicativa, tá? Então, é uma proposta de se realizar um trabalho que vocês vão realmente poder estar fazendo uso, né? Eu acho que é uma proposta bem legal de ter um material para vocês utilizarem, porque essa disciplina, ela acaba nos colocando a pensar como podemos também auxiliar, e às vezes auxiliar não é só num tratamento fonoaudiológico, psicológico, né? Mas numa orientação de manejo, né? Numa própria orientação de forma geral da patologia. Tá? Dúvidas? Sim, tem que ser colocado no Lex em formato de PDF? Ou não?
Eu recebo em formato de PowerPoint, eu recebo, desde que vocês consigam colocar ele ali dentro do Lex, o formato, para mim, não tem problema. É que eu sou muito, assim, ainda analógica, né? Então, até olhei aquele link que a senhora colocou ali e eu achei, assim, meio complicado para mim fazer, porque até o O Canva... link, na verdade, é uma sugestão da disciplina, tá? Mas vocês podem fazer em PowerPoint. Várias pessoas me entregam em Eu PowerPoint. gosto Eu de acho que PowerPoint. ele fica uma maneira fácil, né? Sim, sim. Tá? Quiser fazer em Word, se tiver dificuldade também, Kelly, tu pode também optar pelo Word, não tem problema. Mas no Word não tem cartilha, né? Então só seria uma folha. Mas tu pode colar Sim. algumas imagens, fazer Não, isso né? sim, Montar tranquilo. alguma coisa. É que eu entendo por cartilha, porque eu fui alfabetizada por uma É que cartilha. se tu faz no PowerPoint, ela fica muito mais lúdica para ser visualizada, né? Mais interessante. Mas eu já tive alunos que me entregaram em formato Word e ficou um trabalho muito bom também. Então, assim, de uma maneira que vocês tenham facilidade também para fazer, né? Tá, então seria uma página, porque cartilha é mais de uma página. Se tu conseguir colocar todo o conteúdo em uma página, faz uma página. Se tu precisar colocar em mais páginas, faz em mais páginas. Então, cada um vai se organizar da maneira como achar que vai ficar ok o seu trabalho. Então ótimo. Então agora sim, eu estava muito em dúvida, né? Tá bom, obrigada. Mais alguém com alguma dúvida? Então aproveite realmente. Oi. Quem? Eu tinha levantado a mão ali. Ai, desculpa, eu não vi. Não, por isso tudo que eu bem. disse, vão falando que aí a gente tá. Eu achei que eu estava falando com a Kelly. Não. Mas agora eu estou falando com a Kelly. Desculpa. Isso. Fiz uma confusão aqui. Com relação ao trabalho, né? Eu baixei ali é realmente um pouco diferente, mas ele também lembra bastante o Canvas. Eu não sei se no Canvas tem cartilha, né? Já recebi esse material pelo Canvas. É porque pelo Canvas a gente consegue fazer ele folhas, né? Em folhas, e aí agora tu falou nessa questão também dele ter tipo um link entre um e outro, né? Dá para fazer tipo como se fosse uma estrada, um caminho, talvez? Pode fazer um caminho. Tá, só para ter uma ideia, assim, que eu tinha pego algumas fotos, algumas coisas, mas daí agora tu falando, de repente pode ficar mais interessante se fizer um caminho explicando ali. Uma outra coisa, professora, eu fui muito mal na prova. Eu nas questões. Na primeira avaliação, né? E eu não sei, realmente, não sei o que aconteceu, porque ela é uma prova difícil, né? Mas assim, eu tinha todas. Sim, ela é pesada, sim. E aí a minha nota foi 6, então não sei se a gente vai ter para frente uma... Mas quem sabe tu vai ter uma cartilha 10, né? Ai, pois então, tomara. Mas o material realmente é super tranquilo, assim, eu achei que eu tinha entendido tudo, mas ela faz a gente ir e voltar, e aí tu tem que dar, então assim, para quem não fez a prova ainda, pessoal, muita atenção, porque me pegou de jeito, assim. Sim. Ela é pesada, né? Ela tem o conteúdo, assim, bem pesado, realmente. Tá? Mas então tá, eu vou fazer então no caminho que me deu mais ideias. Obrigada. Que bom, que bom. Eu adoro ver o jeito que vocês imaginam e colocam as coisas diferentes que aparecem aí. Muito bem. Hoje eu trouxe um material para a gente discutir um pouquinho e realmente eu gostaria que vocês pudessem estar participando disso que a gente vai conversar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Já baixei ele aqui. Então, eu trouxe um artigo que uma americana, que é professora de universidade, de uma universidade nos Estados Unidos, uma pessoa muito inteligente, escreveu, falando dela mesma. E
esse artigo depois ele é comentado por um neuropediatra bem conceituado aqui do Brasil, que trabalha com autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, uma pessoa que trabalha em universidade, que escreve bastante artigo científico, enfim, pretendendo, assim, com isso, eu trouxe esse material para a gente poder pensar, assim, que às vezes não é só um caminho, o único caminho correto, que não tanto para lá, nem tanto para cá, que às vezes a gente tem que achar o meio termo para se chegar num auxílio real aí às pessoas, tá? Então, vamos conversar um pouquinho aqui. A ascensão, né, do risco de autismo e a resistência na era do diagnóstico. Nós vivemos na era do diagnóstico, tá, gente? A gente vive numa era de exames de imagem, múltiplos diagnósticos, um aumento em diagnósticos também, uma era que a gente tem uma compreensão melhorada das patologias, mas também uma era de uma busca muito incessante por diagnóstico, tá? E aí, essa pessoa, ela vem fazer uma fala sobre ela mesma dentro dessa era de diagnósticos, né? Então, aqui eu traduzi aqui para vocês. Eu não posso contar o número de pessoas que nos últimos 5 anos, diz essa professora, né, me perguntaram se eu sou autista. Eu certamente acho que poderia ter induzido ao rótulo de TDAH, se fosse tão saliente, quando eu estava crescendo como é agora. Mas eu não era. Eu nunca pensei que eu era qualificada como tendo autismo. Amigos, alunos, vários colegas de profissão e familiares, até minha irmã já me perguntou, você tem Asperger? É isso que eu trabalho, e é por isso que eu trabalho no campo, ou por causa de todos os meus modos peculiares de ser, né? Uma pessoa inteligentíssima, pesquisadora de uma universidade, professora, né? Então, meu parceiro muitas vezes me acusou de ser autista, que não era para ser um elogio. Ele e eu realizamos o coeficiente, é um teste de screening, né, de coeficiente de autismo, e ele acabou fazendo uma pontuação muito mais alta do que eu fiz. Talvez eu devesse agora atribuir sua necessidade de me categorizar como autista dentre os seus próprios traços, diz Russell, né, no ano de 2021, ela escreve isso, sobre o seu suposto autismo ainda não diagnosticado, tá? Então, ela continua dizendo assim, muitos precisam de uma razão e parecem odiar a incerteza de não nomear uma diferença. E aí a gente pensa, todos nós somos diferentes, todos nós somos neurodivergentes, e se nós estudarmos as mais diversas patologias psiquiátricas, nós temos alguma coisinha de algumas patologias. Normalmente a gente se enquadra em algumas características mesmo estando dentro de um espectro de normalidade, né? Então, ela continua assim, eu pergunto por que as pessoas parecem precisar ou querem anexar um rótulo a mim. Eu me pergunto se eles precisam de uma razão pela qual estou trabalhando este tópico, uma conexão pessoal. Talvez nessa era de diagnósticos, todos os sintomas ou comportamentos excêntricos devem ou precisem já ser classificados. Parecemos ser menos tolerantes a um desvio da chamada normalidade sem um diagnóstico, um nome para aquilo que está acontecendo. A falta de um nome gera uma incerteza e gera uma ansiedade. Então, eu não posso dizer que eu tenho ou não tenho autismo, porque eu não sei o que uma equipe multidisciplinar, se eu passasse por uma avaliação, diria de mim. Ela continua explicando, né? Mesmo que eles chegassem a uma conclusão, eu seria, como alguns de nossos participantes dos grupos que ela pesquisa, seria ou não, né? Não concordo com isso. Eu só sei que não quero um diagnóstico.
né? Então, ela tem essa certeza. Ela sabe que ela é uma pessoa diferente, funciona diferente. Algumas pessoas perguntam ela se ela é autista. Ela é funcional na sua profissão, enfim. Mas ela não quer um diagnóstico. A probabilidade de eu estar em um centro de avaliação em qualquer momento para esse diagnóstico, logo, então, é 0. Minhas dificuldades, como elas são, não serão mitigadas por um diagnóstico. Então, ela tem clareza que o diagnóstico vai dar um nome às suas dificuldades, mas não vai resolvê-las. Muitos adultos encontram novo diagnóstico para ser útil, quase necessário para que tenha uma voz numa arena, para que isso seja, às vezes, até usado politicamente, não no sentido da política, mas como uma forma de dar visibilidade e possibilitar, né, um diagnóstico como um quadro também de entendimento das suas dificuldades. Mas ela refere, não é para mim. E aí, a partir disso, o professor Vitor, ele vem e faz algumas colocações, tá? Primeiramente, esse autoquestionamento da professora Dini, uma investigadora de alto nível, somente se tornou possível, ela somente conseguiu poder fazer esse autoquestionamento em função desse afrouxamento em critérios diagnósticos de uns anos para cá. Concordam? Enquanto nós tínhamos critérios diagnósticos menos afrouxados, possivelmente ela ninguém perguntaria para ela se ela é autista. Porque esse grupo de população mais funcional, com algumas questões emocionais e sociais implicando, enfim, na sua vida, mas uma população mais funcional, com uma inteligência alta, acabava sendo uma pessoa caracterizada um pouco diferente e seguindo sua vida, né? Ao mesmo tempo em que os diagnósticos para autismo afrouxaram, a incidência de diagnóstico ela aumentou vertiginosamente. Nós temos, sim, um boom de diagnóstico, né? E os tamanhos de efeito para as diferenças psicológicas, as diferenças realmente de coisas que trazem um impacto grande na vida da pessoa, aumentaram muito. Então, por exemplo, nós tínhamos uma relação entre diagnóstico de autismo e deficiência mental de 70%, e essas eram pessoas extremamente impactadas. São as pessoas extremamente impactadas, né? Hoje, a gente tem uma associação de 30%, porque nós temos muitos outros diagnósticos. Boa noite, Kaline. Eu vi que tem um pessoal entrando e vou renovar, então, agora a minha fala de que todo mundo que quiser falar pode abrir o microfone e falar. Vamos fazer troca de informação. Então, esse afrouxamento diagnóstico, ele traz uma população mais funcional para dentro do quadro, né? E o professor, ele acaba fazendo uma fala aqui nesse tópico 3, que eu acabei resumindo todo um texto aqui que eu li e fazendo tópicos para vocês. Uma fala que é a seguinte: caso os diagnósticos sigam em frente afrouxados, então se a gente perceber, se a gente tiver nesses quadros um afrouxamento ainda maior desses critérios para dar o diagnóstico, em pouco tempo toda a comunidade britânica, então um povo mais rígido, né, será diagnosticada como autismo. E ele fala isso como uma exclamação e pergunta, né, assim, se tu for uma pessoa não tão hábil socialmente, tu já vai entrar no critério diagnóstico. Então, isso é uma coisa a se pensar. Os cientistas, eles estão pensando muito nesse afrouxamento do diagnóstico e estão pensando, inclusive, em
diminuir um pouco esses parâmetros num próximo descritor de doenças, tá? Então, ele continua assim, pensando e nos interpelando, né? É possível questionar se o aumento da incidência de diagnósticos de autismo se deve apenas a um artefato relacionado às mudanças de critério, ou também a um aumento da conscientização dessa condição, ou ao contrário, se deve realmente a um aumento real do transtorno por causa de algum fator ambiental ainda desconhecido. A gente tem que se fazer, que a comunidade científica precisa... Oi? Que a comunidade científica precisa estar respondendo, né? E algo a se pensar. Ao mesmo tempo, contudo, hoje, o autismo virou também um alvo político, tá? Isso a gente tem que ter clareza. Então, a política começa pela própria indústria do diagnóstico, do tratamento do autismo, promovida por instituições como a American Psychiatric Association e pela Big Pharma. Há sim uma indústria envolvida, tá? E às vezes tem muito dinheiro por trás disso, né? E muitas vezes a gente vê assim, ó, que essas pessoas mais impactadas, que são essas pessoas que têm essa deficiência mental associada, elas estão sendo menos vistas do que quem realmente tem uma voz, porque quem não tem a deficiência social, a deficiência intelectual associada tem uma voz, né, maior aí, e talvez sejam quem está menos impactado, né. Mas são tudo questões, né, para a gente colocar ali umas sementinhas e vamos ver como será o futuro. Ao mesmo tempo, hoje em dia, o autismo ele virou assim um alvo político, né? Então, a Big Pharma ali, ela está envolvida nessa questão política com certeza. Então, uma pergunta que a comunidade médica e científica está se fazendo é por que houve essa mudança de critérios diagnósticos e por que esses marcadores biológicos estão se mudando. Será que é apenas politicagem? E também uma pergunta de por que ficar tratando criancinhas com autismo com antipsicóticos, psicoestimulantes, antidepressivos, se elas não têm ação, se eles não fazem nada no sistema, na questão nuclear dessa doença, tá? Então, o que a gente tem que pensar? A medicação só vai ser associada a um transtorno no neurodesenvolvimento se a medicação realmente tem uma indicação por algum sintoma que vai ser melhorado com essa medicação. Mas não quer dizer que todo mundo, então, toda essa política da Big Pharma atrás disso, não quer dizer que todo mundo vai se beneficiar com o uso de medicação. E a gente tem que ter clareza disso, clareza em ter profissionais sérios atrás da resolução desse critério de medicação ou não. E eu sou uma pessoa totalmente favorável à medicação, não entenda, ao contrário, o professor, esse que é neurologista também, mas parece assim que há um movimento das Big Pharmas a se medicar muito, até quando essa medicação talvez não seja o ideal, tá? Então, antes de medicar, será que a tentativa de tratamentos multidisciplinares ou esses tratamentos mesmo associados à medicação não seriam o melhor? Porque se a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, então o cérebro, ele acabou se desenvolvendo de uma maneira divergente, de uma maneira diferente, né? E se a gente também estudou aí que o nosso cérebro tem uma plasticidade neural e que toda vez que tu recebe uma estimulação, tu vai acabar fazendo novas conexões neurais, desenvolvendo habilidades. Então, a gente tem que pensar que o acesso a tratamentos multidisciplinares, sim,
vai fazer com que esse cérebro possa estar melhorando a sua funcionalidade, principalmente nas suas áreas mais fracas, né? Então, assim, eu sempre digo, temos que fazer um diagnóstico, não no nome de diagnóstico de doença, um diagnóstico do quadro. Então, a fulaninha ali, ela tem mais dificuldade de linguagem do que social propriamente dito. Então, se eu estimular essa linguagem muito, talvez essa habilidade de linguagem, após muito estímulo, muito treino, ela fique melhorada, né? Então, sempre pensando, né, que a gente tem que compreender e entender a plasticidade neural, a possibilidade desse cérebro se desenvolver com estimulação adequada e possibilitar isso, né? Então, ele segue, o professor aqui, falando, né, que a politização prossegue pela ideologia da inclusão em classe regular a ferro e fogo. Gente, será que todo mundo se beneficia em classe regular? Vou contar para vocês que há uns 2 meses atrás eu estive numa escola para dar a orientação de um paciente que eu tenho com dislexia. Dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento, que é uma inabilidade de ler e escrever corretamente com uma inteligência superior. Então, uma pessoa muito inteligente com uma inabilidade de leitura e escrita. E aí, eu fiz toda essa orientação de manejo dessa criança com a professora, né, 3º ano escolar, e a professora disse, já que tu tá aqui, eu queria te pedir o que tu acha desse caso. E a gente estava fora da sala de aula, me levou até a sala de aula, então ali a escola tem um tapete no chão da sala de aula, uma menina que não caminha, não fala, pelo que eu tentei interagir com ela, não compreende, de fralda, no chão, com uma cuidadora ali, que é essa prof auxiliar, fazendo o que nesse grupo, né, gente? Fazendo inclusão escolar. Qual é a inclusão que essa criança está fazendo, né? Então, a gente tem a política de inclusão, ela é tão bonita quando a gente lê ela, mas por que a gente tem que forçar algumas pessoas a uma inclusão regular? A gente tem que começar a pensar isso quando ela não está inclusa, realmente. Não é aquele ambiente, né? E a gente pensa isso tanto em crianças com uma inteligência menor, quanto crianças muito inteligentes, né? Eu tenho um caso de consultório agora, que é um menino que desde os 3 anos fala inglês e escreve inglês e português, está aprendendo mandarim, está com 6 anos, numa primeira série, faz todas as operações matemáticas e não está sabendo o que fazer ali, né? Que também é uma pessoa que precisaria, então, numa inclusão, fazer uma super progressão, uma prova e progredir essa criatura que está ali e está muito, né, acima dali desse ambiente. Então, sempre quando a gente puder olhar de 1 a 1, e se a gente puder fazer parte, né, de uma mudança política para que cada um seja realmente, que a inclusão não seja uma negligência, mas que essa inclusão ela seja uma forma de realmente a gente estar atingindo uma estimulação a essa pessoa eficaz, né? E talvez o ambiente não seja aquele ano escolar, enfim, a gente vai estar mais acertados. Mas, principalmente nos Estados Unidos, isso é muito forte, a política do autismo culminou numa teoria identitária, neurodiversionista, né? E o professor Vitor, ele traz, assim, que ele se preocupa muito, porque num pensamento totalmente de neurodiversidade, a gente não teria mais eu sou apenas diferente, então eu não tenho mais uma exigência de atendimento, né? E se isso se tornar como política pública, até porque a gente agora tem muito menos no quadro total de número de pessoas diagnosticadas, pessoas com as deficiências intelectuais, talvez
essa busca política neurodiversionista, ela traga um momento em que as pessoas não tenham mais acesso político, acesso SUS, vamos dizer, no Brasil, ao tratamento. Por quê? Porque se eu sou apenas diferente, eu não sou doente. Se eu não sou doente, eu não vou precisar ir lá na fono tratar minha fala, nem ir no neurologista, e se eu quiser fazer isso, eu vou fazer de forma particular. E pensando assim, como será que vai ser para aquelas pessoas com os filhos com uma deficiência intelectual importante, ou às vezes até com dificuldades. A gente tem crianças que têm dificuldades do próprio cuidado, do autocuidado, não conseguem nem usar um banheiro sozinhas no diagnóstico, né? Dentro do espectro. Como vai ser para essas pessoas com pais que, às vezes, muitas vezes, só um da família está podendo trabalhar, uma dificuldade financeira, procurar, eu quero atender meu filho, mas politicamente agora isso já não é mais viável, porque o meu filho é apenas diferente. A gente vai estar causando aí uma dificuldade no acesso ao atendimento, né? Então, a gente tem que pensar, assim, que o mundo, ele teve várias teorias, a gente lá falou na aula passada da teoria da eugenia, né, que acabou culminando com o nazismo, enfim. Mas tudo que é o excesso talvez seja ruim. Talvez a gente tirando de cada teoria a parte boa, todas sejam boas, né? Então, às vezes a gente tem que cuidar para não chegar no excesso. Acabei falando esse quadro aqui sem abrir ele. Então, nesse pensamento, né, para esse neurologista bem ligado à universidade e atendimento SUS, né, ele pensa que talvez o neurodiversionismo, puramente como está sendo defendido nos Estados Unidos, e a gente acaba recebendo isso depois, né, vai consistir numa barreira para que os indivíduos e famílias com comprometimentos muito graves, que precisem e queiram ter acesso às especialidades de saúde e educação, né, acabem tendo, né, por defesa à ideologia, né. Então, as pessoas com deficiência intelectual ou com autismo e deficiência intelectual e suas famílias, no Brasil, elas consistem em grupos muito desassistidos. Geralmente, quando uma pessoa tem uma deficiência intelectual, talvez a família também, né? A gente vê que, assim, que a família também já vem com uma inteligência menor, ou com um acesso menor, né? Com uma dificuldade de busca. Então, são pessoas que a gente vê que são bastante desassistidas em saúde, educação, que têm dificuldade a ser assistidas, né? Então, a gente tem que cuidar para que essa politização do autismo ela não venha afetar esses grupos com muitas necessidades, né? Porque lá nas premissas americanas do neurodiversionismo, eles defendem muito que o autismo não é um transtorno, apenas uma variante da diversidade neurológica, tá? Então, eles estão chegando a isso, e isso pode tirar o cuidado a essas pessoas das políticas públicas. O autismo se associa a dons especiais, né? A distinção entre normal e patológico não faz sentido, e o autismo pode ser reduzido, então, a uma construção social, se a gente entrar totalmente nessa teoria, tá? Não sei se vocês já tinham ou lido alguma coisa ou pensado por esse ângulo, mas é importante a gente estar olhando todas as discussões que estão acontecendo por aí, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Que o nível de desenvolvimento humano de uma sociedade, então, o nível de desenvolvimento humano aqui do Brasil, ele pode ser aferido pela qualidade que essa sociedade oferece de assistência a pessoas com deficiências e suas famílias,
né? Então, sempre que a gente tem um ativismo radical, a gente pode causar danos entre as próprias pessoas com autismo e suas famílias, o que não vai contribuir para combater nenhum tipo de preconceito, não vai promover mais tolerância, não vai trazer mais aceitação nem mais autonomia para quem tem o diagnóstico, e nem bem-estar para os interessados, tá? Então, se a gente seguisse as premissas como elas estão sendo ditadas, né, pelos norte-americanos, a gente vai acabar tendo drenagem de recursos limitados aí para essa população. E aí, será que a gente tem que pensar o quê? Nós não devemos ser respeitosos e desejosos em promover nessas pessoas com transtornos a autonomia? Eu acho que promover a autonomia dessas pessoas é o que a gente melhor pode fazer, como aceitação, como forma dessas pessoas não serem vistas como diferentes e como forma de auxílio, né? E trazer bem-estar para essas crianças com autismo e para suas famílias, não porque elas são diferentes, não pelo seu transtorno, mas para elas terem uma identidade e porque a gente tem que ser uma sociedade empática, com respeito a uma inclusão verdadeira, uma inclusão num lugar onde eles estão se desenvolvendo, recebendo estímulo realmente adequado para o desenvolvimento neural, né? E esses são valores que eu acredito, que o professor Vitor acredita, que as pessoas que estão trabalhando aí, muitos de nós na linha de frente, com pessoas com transtornos, acreditam. Então, aceitando que há desvantagens e vantagens a serviços, elicitação de empatia e disponibilização de recursos, né? Desse modo que a incapacidade não seja uma característica dominante, né, do diagnóstico, mas que a gente possa observar os envolvidos, as circunstâncias, as necessidades, e talvez não só um modelo médico, biomédico, como no e-book a gente vê, não só um modelo neurodiversionista, a gente possa pensar realmente num modelo biopsicossocial, que seria que modelo? No entendimento que o autismo é um tipo de transtorno, mesmo que isso ainda não esteja tão claro e sendo estudado, no entendimento de que a intolerância com pessoas com transtornos e o descaso social agravam e promovem mais incapacidade nessas pessoas, né? No entendimento que a tolerância da sociedade, a disponibilização de meios para que essa pessoa crie autonomia e as suas famílias, e a inclusão real, não a inclusão imaginar, essa inclusão que não inclui, são preceitos éticos que uma sociedade deve prever às pessoas. E também que a prevenção, diagnóstico e tratamento, elas podem ser muito úteis para algumas pessoas. Então, algumas pessoas precisam de diagnóstico, algumas pessoas precisam de tratamento, mas podem ser menos úteis a outras, que podem estar optando por não serem tratadas e que às vezes até é nocivo ter um diagnóstico para algumas pessoas, tá? Então, olhar cada um como um, né? Cada um com as suas necessidades biopsicossociais. Então, gente, eu gostaria de deixar aqui para vocês esse pensamento, assim, que o autismo, que nós temos tantos diagnósticos hoje, ele é uma condição muito complicada, seja associado ou não uma deficiência mental, sendo num grau 1, num grau 2, num grau 3. E não existe qualquer solução fácil. Tá? E isso, assim, eu costumo pensar muito, assim, quando eu vou conversar com o diagnóstico e num plano de atendimento com as famílias, porque realmente não é uma solução fácil de nenhuma maneira, né? E a gente precisa
reconhecer que não existe qualquer solução que possa ser coercitiva. Ai, para ti tem que ser isso, para ti tem que ser assim, para esse grupo todo tem que ser dessa forma, né? Então, se a gente tem como ideia promover a neurodiversidade, entender que cada um é um, é importante respeitar que para muitas crianças e famílias o diagnóstico e o acesso aos serviços é fundamental, para outras não é, né? Para outras, talvez o atendimento não seja fundamental. Então, que se possa ter também essa diversidade de escolha de como manejar os seus, né? E acesso a isso, acesso com políticas públicas, né? E precisamos todos nós sermos humildes na aceitação de que não temos soluções fáceis e prontas, não só para isso, mas para a maioria dos problemas aí que nos afligem como população, tá? E aí eu abro aqui uma discussão para vocês conversarem um pouquinho sobre o que estudaram na aula, sobre o que eu trouxe para vocês hoje. Caune, pode, por favor. Pode abrir o microfone e falar conosco. Professora, boa noite. Desculpa o atraso. Sem problema. A senhora, eu tenho duas questões, né? A primeira, quando a senhora fala da superdotação, né? Do menino, da inclusão na escola e tal. Eu entendo sobre a questão que ele não vai ter um diálogo tal por conta da superdotação. Mas essa socialização com crianças da idade dele, essas coisas, não é importante? Mas ele tá. Essa criança tem uma facilidade, até. Ela tem um diagnóstico de autismo, tá? Mas ele até tem uma certa facilidade de socialização. Mas ele está muito desmotivado na classe onde está agora. Entendi. Ele precisa ele precisa de desafio. E então a gente está desmotivando. Ele tem um QI que tinha sido medido 138 e foi pedido para refazer agora. E a gente está acreditando que vai dar muito, muito superior. Então, assim, nesse caso especificamente, o socializar não está sendo um problema. O problema é que ele não está mais querendo ir para a escola porque o negócio não está nem um pouco desafiador. Entendi. Outra questão quando a professora falou do caso da menina, né, que estava na sala de aula, mas ela não andava e tinha as questões cognitivas afetadas, né, e não acompanhava a turma em questão de desenvolvimento. Eu tenho uma irmã com paralisia cerebral grau 5, né? E a cara sempre muito agitada, sempre muito, né? Até pelas medicações que tomava quando era pequena. Hoje a Carla tem 50 anos, né? Então a Carla é cadeirante, né? De uma convulsão ela perdeu a visão. E ela tem toda a parte cognitiva comprometida, assim, né? Então a gente, mais ou menos como se fosse um bebê de um ano, sabe? Ela não tem essa de diálogo e tal. A gente percebe pelo choro, essas coisas. E aí, a gente tinha até um padre aqui na comunidade que ele falava, leva a Carla lá, e a Carla é muito musical, muito. E minha mãe falava, não, ela grita, ela tal. Mas quando minha mãe começou a socializar a Carla, por mais que ela não interaja com as pessoas, ela começou a identificar as pessoas pela voz. Ela começou a ficar mais calma, porque ela parece assim, né? Que, lógico, isso com o tempo, né? Parece que ela foi entendendo que era a parte da música, e depois, tanto é que depois a gente foi para uma outra igreja, que no começo tinha tipo um ensinamento, e depois começava a parte da música e tal, e ela ficava brava. Porque eu acho que na lógica dela e na rotina tinha que ter música para depois falar. Né? Então, mas tu viu que ali o impulsionador, me parece, dessa estimulação foi a questão musical, né? A cara é totalmente musical. A questão musical fez com que essa inclusão começasse a acontecer. Sim. Né? Então, que bom, que ambiente legal que vocês encontraram para promover essa inclusão, né? E a Carla foi de uma forma que, assim, mais calma, e ela começou, as pessoas que vinham conversar com ela, interagir, ela foi identificando, então e ela identificava
identifica, né, até hoje, com, por exemplo, quem tem uma risada muito estridente, uma risada escandalosa. Aquilo chamava a atenção dela. E aí, quando ela escuta a voz da pessoa, ela já faz a risada da pessoa, acontece, como se ela estivesse chamando o nome. Eu tenho Mas está fazendo uma comunicação, porque assim, a imitação é uma forma de comunicação, quer dizer que ela compreendeu aquela risada e está fazendo a imitação. Eu tenho um tio que fala muito palavrão. Quando ela escuta a voz dele, ela fala o palavrão. Ele chega como se fosse o nome dele, né? Então, quando fala, eu entendo que numa sala de aula, num ambiente educativo, a criança que não tem essa parte cognitiva de desenvolvimento, mas a interação com as crianças, né? Nesse ambiente. Eu vou te contar o que a gente orientou, que eu não fui até o final, tá? O que a gente orientou e a prof me disse que vai acontecer, só para te ter um entendimento. A gente orientou essa prof a conversar com a família, se eles não achariam legal integrar ela, incluir ela numa APAE nessas salas de menos crianças. E a família foi conhecer essas salas. E me parece que ela está indo agora. E aqui na nossa APAE, nós temos salas com 5 ou 6 crianças nesses casos. Perfeito. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ter uma estimulação mais próxima do que aquele grupo está recebendo. Porque o que estava acontecendo nessa sala de aula é que tinha um professor só com ela ali no chão, e o resto da turma fazendo outras coisas. Então, era um ambiente que não estava sendo estimulador para essa criança. Essa criança estava ali, tipo, jogada. E aquilo estava... E para a professora, inclusive, aquilo estava preocupando muito, porque tu acaba te sentindo ineficiente, porque tu não está podendo fazer nada, né? Pela melhora da qualidade de vida dessa pessoa, né? Então, me parece que achamos uma solução aí nesse caso que o ambiente se tornou mais... E é a APAE do Sul, né? É interessante. Até quando Farroupilha. É interessante, até quando você fala de tratamento e tratamento pelo SUS, né? O tratamento da Carla é todo pelo SUS, porque nenhum convênio médico, né, pega, ainda mais ela com 50 anos e tal. Quando, né, a gente leva, que ela tem os encaminhamentos para a ACD, com todas as especialidades, porque a Carla, além de ter perdido a visão numa convulsão, ela desenvolveu aquela ceratocônia, né? E aí, quando a gente leva no oftalmo da ACD, aí eles falam, é cirurgia. E aí eu sempre questiono, né? Porque minha mãe, ela tem a parte cognitiva um pouco afetada, porque ela teve um abscesso cerebral, então lesionou muito. Então, eu questiono os médicos. Já fizeram em paciente, né, com paralisia cerebral com mais de 40 anos? Ah, não. Eu falei, então vocês vão fazer teste na minha irmã? Né? Pois é. E aí, você leva na parte de coluna, cara. Ela tem um desvio de coluna, são 50 anos, ou deitada ou sentada. Sim. Né? Sim. Não tem escárias, não tem nada, mas ela tem esse desvio de coluna. Ah, tem que operar a escoliose. Já fizeram em pacientes, né, adultos? Não. É muscular, né, para manter depois disso. E aí, até que eu escutei de um médico, olha, sua irmã, ela não é um quadro de evolução. Ela não vai ter reabilitação. Então, ela é manutenção. Então, o que dá para fazer é cirurgia. Caso contrário, a gente não dá para fazer nada, a gente dá alta para ela. E foi isso que aconteceu. Né? E eu falei, mas ela precisa de fisioterapia. Eu sei que a fila é grande, mas se eu tiver pelo menos uma fisioterapia uma vez por mês, ensinando os exercícios e mudando, eu faço em casa, eu ensino minha mãe. E não existe isso, né? Por quê? É duro ouvir, né? Eu sei que, neste caso, tem o envolvimento, né, de parente, tem o amor, mas mesmo assim, como profissional, eu trabalho com inclusão no serviço, é muito duro ouvir isso, que um ser humano é uma manutenção, como se fosse uma TV velha, né? Então, por mais que tenha as opções de tratamento... E o quanto tu pensa que uma fisioterapia respiratória ia auxiliar, né? Na qualidade de vida.
Porque enquanto tu foi me falando, eu fiquei pensando, será que ela faz fisiorrespiratória? Não faz. A Carla, a questão assim de alimentação, ela não tem engasgo, ela não tem nada, né? É perfeito, lógico, comida pastosa, tal. Mas assim, até a respiração dela é tranquilo, o desvio da coluna dela não afetou os pulmões nem nada. Ela não tem, não enverga, né? Ela é uma mulher normal, tanto é que quando você está no carro, tem gente às vezes que paquera, sabe? Assim, é engraçado isso, mas assim. Mas quando você começa a olhar, você vê o estrabismo, você vê a postura, né? A única coisa que minha irmã pega é a chave. Mas quando você começa a conviver e ver, buscar os recursos que ela tem direito, é muito difícil e muito restrito, né? Porque ou você paga, ou eles não vão dar, porque eles vão investir em quem pode reabilitar. Mas o acesso deveria ser para todo mundo que tem desejo, né? Tem necessidade e desejo. Deveria, então, já briguei tanto. As políticas públicas precisam mudar um pouquinho. Verdade. Mas obrigada. A gente fica angustiado também, porque a gente tem pessoas que a gente acaba fazendo diagnóstico e que não tem como fazer particular e que entram, às vezes crianças, né? Mas entram em filas também que demora muito, tu fica vendo o tempo passar e a pessoa não é chamada. Então, realmente é muito complicado. Muito moroso, né? Muito moroso. Por isso, às vezes eu digo o termo paciente, né? Paciente quer dizer que tu tem que ter muita paciência mesmo para passar por tudo isso. Porque... assim, por exemplo, eu falo, meus amigos de classe, desculpa, mas que esse é o que eu vivo e eu trabalho, né, com isso. Mas assim, qual é meu objetivo hoje de vida, né? Eu sou da educação, né? Minha especialização é em desenvolvimento profissional. Na empresa, eu faço um trabalho de inclusão de pessoas e eu fui intérprete de Libras muito tempo, então, desde surdo, então eu procuro entender e contratar pela competência e não pela deficiência, não por ser uma cota. Sim. Mas é um desafio, né? É um desafio, você vê como que as coisas acontecem e hoje o objetivo de eu fazer neurociência e quando acabar, eu faço neurociência organizacional e desenvolvimento humano. Quando eu acabar, eu quero fazer psicanálise, porque o meu objetivo é cuidar de quem cuida. Né? Quando eu dou os treinamentos na empresa... E olha que quem cuida precisa ser muito cuidado. Parabéns. Vivo isso, eu vejo isso pelos meus pais, né? Idosos. Pela tua família, né? E assim, e aí, se eu morrer, o que vai acontecer? E quando a senhora disse na aula de promover a autonomia, é fundamental. É fundamental, porque é nessa questão de faltar, né? Nessa questão de como que ele vai sobreviver, né? E cuidar de quem cuida. Eu sempre, quando eu trabalho, né, dou palestra, quando eu dou os treinamentos, eu sempre falo. Porque tem os apelidos, tem o capacitismo, né? E eu sempre pergunto, quem aqui é pai? Como vocês sonharam com os filhos de vocês? Né? Como é o desejo, né? Uma mãe atípica, um pai atípico, são sonhos frustrados, né? E os sonhos mudam. Aquela coisa que você tem, de ver o filho falar a primeira palavra mamãe e papai, vai ver seu filho dormir uma noite inteira. Vai ver seu filho não convulsionar por um dia ou por uma semana, né? Então, os sonhos mudam. E trabalhar isso ainda é muito difícil, porque, por exemplo, quando eu chego nos setores perguntando se precisam de pessoas, né, que a gente contratar, eu preciso de aprendiz e preciso de um colaborador CLT. Falei, eu vou trazer mais uma pessoa com deficiência. Eu não quero manco na minha sala. Eu não quero. E ainda, né, nós estamos em 2025 e ainda esse preconceito de inutilidade, de incapaz, é muito gritante, né? Essa empatia tem que ser bastante trabalhada. E voltando a quem cuida também está sempre muito cansado e não é visto nesse cansaço. Quem cuida está fragilizado, né? Emocionalmente fragilizado.
E então, assim, quem cuida precisa de cuidado, sim. Exatamente. Estou nessa transição de carreira, trabalhando para isso. Que legal, que legal. Parabéns. Tenha bastante sucesso, vai ajudar muitas pessoas. Amém, amém. Gente, mais alguém gostaria de se colocar aqui na aula, trazer alguma experiência? Sabe que Kelly? eu achei muito interessante, né, quando a médica, né, no início ali, né, que fala, será que tu é autista, né? E essa questão do diagnóstico, né, de olhar, a gente no dia a dia da gente acaba conhecendo pessoas e que a gente fica com essa dúvida, né? Talvez por um acesso mais de informação, assim. E tu começa a perceber, assim, eu sempre adorei criança, né? E adoro criança. E eu noto muito crianças diferentes, né? E eu, claro, não tenho conhecimento, também teria que fazer todo né, testes e tal para ver, mas tu consegue perceber. E aí eu não sei se é por conta que a gente tem mais conhecimento ou se tem mais casos. E essa é uma grande dúvida, né? Será que realmente tem alguma coisa aí que a gente tomou, que os pais tomaram, que fez com que as crianças pudessem ser autistas? Ou como é um diagnóstico, né? Não é uma doença, enfim, uma condição, e como é difícil. Eu tenho na minha família, o meu primo tem uma menina autista, eles moram no Canadá, e como eles moravam lá sem família, a menina tinha 2 anos e eles nunca tinham percebido que ela era diferente. E foi numa das vindas ao Brasil que a irmã da esposa dele se deu conta, porque ela não interagia, né? E aí eles foram ver, e ela tem um grau super alto, mas por conta de não sei. Talvez eles vivam mais isolados, só Exato. o grupo familiar, não tenham tanto acesso lá a outros grupos, né? E eram pais de primeira Talvez. viagem, né? Também não sabiam quais eram as, né, as, como é que a gente O fala? esperado no desenvolvimento. Isso, as etapas, né, que aquela criança Uhum. precisa. Então, assim, eu vejo isso, né, muito, muito perene, assim, na sociedade, né? Uma coisa que tá todo dia, todo momento. Eu tenho no meu condomínio, a Mas gente tem. o Canadá, eu acho que ele é bem organizado para o atendimento, né? E Sim. eles têm uma linha forte de terapia com aba lá também. Eu acho que eles devem ter um acesso bom ao atendimento lá. Não, tu sabe que eu conversei com ela esses dias e foi bem interessante, assim, porque ela só fala inglês, né? Ela não fala português. Mas Uhum, ela interagiu super bem, né? Ela uhum. conversou muito bem, realmente. E ele disse, ele não volta para o Brasil, porque ele sabe que teria mais apoio da família aqui, porque o que ela tem no Canadá, ela não teria no Brasil, Sim, o só Canadá com ele é bem pagando organizado. muito caro Uhum. para ter, né? O que ela tem lá. Né? Mas eu vejo assim muitos casos assim próximos da gente. Aqui no condomínio a gente tem 2 meninos gêmeos que têm colegas de amigos do futebol do meu filho que os irmãos são. Então assim é bem são muitos O, nu, diagnósticos. o número de Alto. diagnósticos cresceu muito, então é difícil a gente não conhecer alguém, né? Tenha, E mesmo que a gente não aí trabalhe na área, enfim, que não esteja atendendo as pessoas na área, é difícil quem não tenha contato com alguém, né? e aí a gente também fica pensando, né? Bom, será que a gente tem alguma coisa do aspecto, né? Do Que se a espectro. gente tem. Mas Porque a né, gente sempre tem características, alguma característica de alguma patologia está dentro da normalidade ter alguma característica. Tu pode ter alguma característica mais ansiosa, ou alguma característica de ter alguma dificuldade maior num relacionamento sim. social. Enfim, de alguma patologia, seja ela autismo ou alguma outra, a gente, dentro de um padrão de normalidade, a gente sempre vai ter. E aí, agora falando um pouco, né, na minha casa, nós somos 3 irmãos e eu tenho uma irmã que ela morou na Austrália e na Austrália ela foi diagnosticada com TDAH.
E minha mãe nunca se deu conta disso, como eu te falei, né? A gente não tinha acesso nem conhecimento, e então ela ficava horas estudando, ela não conseguia focar, né? As notas dela eram notas medianas, mas para a quantidade de tempo talvez que ela déficit de estudava. atenção e não hiperatividade, né? Talvez a Sim, dificuldade atencional, que demora muito mais tempo para ser diagnosticado, né? Porque e quando é só só que o que acontece? atencional, geralmente a pessoa é tarefeira, ela quer fazer, mas não consegue chegar lá. Isso, mas ela é hoje até hoje assim, né? E ela me deixa super ansiosa, né? Eu passei agora, ela mora nos Estados Unidos, e eu passei 15 dias na casa dela. E aí chegou uma hora que eu falei, eu não aguento mais, porque ela deveria tomar remédio, né? Deveria. Porque Teria uma melhora na qualidade de vida, com certeza. só que ela não consegue, ela não aceita, né? Ela tomou durante um tempo, É mas o uma remédio fez escolha, ela, né? Uhum. que o E remédio às fez ela vezes, engordar, e às e vezes é aí assim, ó, a medicação, no caso do TDAH, às vezes não é a mesma para todos. Não quer dizer que é sim, aquela medicação. E a pessoa tem que ter uma disponibilidade em deixar uma, testar outra, até se adequar com uma medicação que vai ser a ideal para ela. E muitas vezes as pessoas não têm essa disponibilidade de fazer a busca até, porque é uma tentativa e erro, né? sim. Então, eu vejo assim que muitas pessoas elas acabam desistindo da medicação. Tu sabes que eu sou bem mais velha que tu, com certeza, e a minha irmã tem déficit de atenção por hiperatividade, com a questão hiperativa também. Tanto que literalmente ela subia pelas paredes quando a gente era criança. Hoje ela tem 51 anos. E na época não tinha diagnóstico, né? A minha irmã é muito inteligente, Exato. ela tem um QI muito bom, mas a minha mãe sempre fez os temas com ela, até ela estava de 7ª, 8ª série, minha mãe ajudava ela a estudar. E quando eu me formei, assim, quando eu fazia faculdade, eu comecei a observar ela, enfim, quando eu me formei, eu disse, olha, tu vai ter que procurar um médico. E realmente ela passou, assim, por 4 ou 5 medicações e, enfim, até ela é medicada até hoje, a gente vê literalmente, se ela não estiver medicada, é assim, ó, muito difícil. Literal diferença, mas também foi difícil até se encontrar a medicação que realmente, algumas vezes de primeira, algumas pessoas já se adequa, mas não é com todo mundo que acontece, né? E eu acho que é uma questão também da aceitação, né? Eu tenho a mãe de um colega do meu filho, lá do futebol, ela tem 2 filhos, um joga futebol, né? E o outro tem autismo. Uhum. E ela não queria dar medicação para ele de jeito nenhum. Uhum. E então ele ia para a escola, ele gritava, para ele era muito sofrido. E aí Uhum. depois de muito tempo, ela acabou aceitando e ela testou a medicação. E aí ela chegou a chorar quando ela me contou, porque daí ela disse assim, Kelly, quando eu vi que ele ficou calmo e que fazia bem para Fez ele, uma eu fiquei pensando, autorregulação, né? Uhum. Mas não é e aí para ela disse, todos a indicação, viu? Não são todos os autistas que se beneficiam com os medicação. Esse é um caso com benefício. E daí que bom, né? Porque fazendo uma autorregulação vai poder estar aberto às estimulações, vai poder se desenvolver, se relacionar. e até mesmo essa questão, né? Tipo assim, porque a questão de se separar dela era muito sofrido, né? E com a questão da medicação, ele conseguiu se controlar, né? Se conter mais e curtir a aula, né? Curtir os Uhum. colegas, curtir, né? Não sei se eles curtem, mas assim, né? Que nem ela diz Mas assim, estar não, presente naquele momento, né? Poder fazer parte. Porque às vezes tu isso. tá tão desregulado que tu não consegue receber o estímulo, não consegue estar ali. Tu tá, mas não está ali presente naquilo. Aquilo não é estimulador para ti. Né? Então, quando tu regula, se tu faz uma autorregulação, tu tá podendo receber a informação, tu tá podendo pensar sobre aquilo, tu tá podendo olhar o outro e se relacionar com o outro, né? Que aumenta em qualidade de vida, que foi para essa criança, com certeza. E uma coisa que eu penso assim, né? E aí, como a matéria fala, né, de típico e atípico, né? Como a gente tem que ser grato quando a gente é pai e mãe, né, de crianças típicas, porque parece bobagem, né, mas não é.
porque a gente não sabe o que os pais estão passando, o que a família está passando, né? Então a gente tem que dar graças a Deus, assim, né? Todos os É uma dias, luta. porque tu tem que, tipo assim, sei lá, o filho tirou 8 em história. Ai, podia ter estudado mais. Não, que bom, né, que ele consegue isso, que bom que, né, e valorizar isso, assim, sabe? Para poder entender um pouco, ser um pouco mais, quando a gente se coloca, né, no lugar do outro e ser grato por aquilo, né? Ver aquilo como realmente uma dádiva, né? Que às vezes as pessoas não veem. E por outro lado, ter um pouco de paciência também, não que eu vejo assim, muitas pessoas não têm não só não tem empatia, mas não tem paciência com essas pessoas que estão tão sofridas. Exato. A família, eu digo, quem está levando, quem está. E quando a Caiwane fala, né, de cuidar de quem cuida, né? Porque realmente, assim, essa mãe, né, quando ela desabafou comigo, quando ela conversou comigo, eu vi, assim, o quanto que ela precisava tirar aquilo, sabe? Ela precisava dizer assim, eu estava errada, talvez ela não possa ter essa mesma conversa com o esposo ou com a mãe dela, né? E naquele momento ela realmente, assim, ela falou, ela se sentia culpada, então eu consegui conversar, assim, né? E a gente tem que ter essa paciência, né? A gente tem que ter essa... E às vezes muitas pessoas vão te dizer, como eu não vi isso antes, como eu não fiz isso antes. Mas não era até isso. Esse acolhimento de dizer, porque antes não era o momento. Que talvez o momento era agora. Porque a pessoa também não pode carregar essa culpa, né? Mas eu acho tanto sofrimento. Eu acho que é exatamente isso, assim, né? A gente tem que ter esse cuidado, assim, né? E dizer, não, tá tudo certo. E ela, como tem 2 filhos, né? Esse pessoal que é atleta, né? E eu tenho um em casa, eles consomem a gente dia e noite, assim, porque eles treinam muito, eles jogam muito, se eles não estão treinando, eles estão jogando. E aí ela tinha que se dividir com os 2 filhos, né? Então, assim, eu vi o quanto ela se esforçava, né, para estar também junto com o outro menino, né, com o que estava no futebol, mas com o que estava lá. Então, só esse depoimento, assim, né, de como a gente tem casos próximos da gente hoje. Isso aí, é verdade. É verdade. Mais alguém, gente? Obrigada, Kelly. Mais alguém gostaria de se colocar? Ou tirar alguma dúvida? Professora, ouvindo vocês, né, falando, né, me remeteu a uma colega minha, que ainda está nativa, professora, ela dá aula para o 3º ano, e ela diz que ela tem 7 alunos autistas na sala e ela não tem apoio. E ela fez muitos cursos de especialização e ela é tida assim sempre como a errada, né? Que ela passa o conhecimento dela para a equipe e tudo mais, procura fazer o seu melhor, como a gente sempre procura fazer, mas ela sempre é tida como errada, né? Então, os profissionais também, assim, eles não são assim, valorizados, né? Nesse sentido. Mas para terem colocado 7 autistas na turma dela é porque eu acho que acreditam que ela pode dar conta deles. Mas tem outros alunos, professora, que ela também tem eu que sei. Não, é que eu digo assim, talvez o pessoal não ache ela tão errada, talvez acreditem que algo ela tenha para dar, porque não estarem dividindo aí, né? Mas com certeza essa turma precisa de monitor. Sim. Com certeza. Porque no meu tempo, quando eu dava aula, porque eu já estou aposentada, a inclusão era só um cadeirante, né, um síndromo, não tinha autistas. Então não tinha assim, não quer dizer, não tinha autistas na escola, né? Não que não. Então não. E Lorena, eu tenho muitas saudades das classes especiais, que talvez tinham quando tu dava aula, né? Com alguns professores mais preparados, com algumas crianças com mais dificuldade. Tu lembra das classes especiais nas salas de aula, nas escolas? Mas não era bem classe especial. Mas como é que era? Sala multifuncional. As salas multifuncionais. A minha
Eu tenho a mãe de uma amiga que dava aula dentro de uma escola aqui da cidade, numa classe especial, e ela tinha sempre, assim, 6 ou 7 crianças, não tinha muitas, que eram crianças com muita dificuldade, às vezes não da mesma série. Eu achava aquilo uma maneira... Até hoje eu fico pensando que era uma maneira de inclusão muito legal. Eu vou ela contar as histórias de como procedia, assim, mas isso não existe mais, com certeza. Isso não é mais a realidade. Eu vejo assim, sabe porque eu me encontrei com ela numa clínica médica e ela estava consultando o psiquiatra porque ela não aguentava mais. Então, essa falta de apoio, sabe? Assim... Na verdade, o trabalho em sala de aula, ele é cansativo, quando tu tem as múltiplas diferenças ali, mais cansativo ainda, né? É um trabalho, é um cuidador também, o professor, não é um familiar, mas também eles precisa ser visto. Eu vou falar assim uma coisa, né, que eu resolvi fazer esse pós porque eu estou fazendo a graduação de serviço social. E eu penso assim, né, que eu vou ter os meus usuários também, né? Então eu tenho que saber como lidar, entender, né? Até questão de encaminhamentos, né? Então é um aprendizado muito grande para mim se posso. Que bom que está agregando. E sempre que a gente puder olhar para cada um com as suas diferenças e olhar que a receita não é igual para todos, né? A gente vai estar podendo auxiliar. Seria isso da minha parte. Obrigada, Lorena. Obrigada por contribuir. Nada. Mais alguém gostaria de trazer alguma coisa? Mais alguma dúvida do trabalho que a gente orientou ali no início da aula? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês por terem ficado presentes aqui, conversando comigo, trocando conhecimento. Espero que tenha sido uma noite proveitosa para todos. Para mim foi bastante proveitosa. Adorei os depoimentos de vocês. E que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato ali pelas mensagens também. E lembrar que até o dia 27 a gente precisa fazer o trabalho do bloco 2, tá? Só uma dúvida que eu sei que a senhora respondeu, mas eu acabei esquecendo porque eu não anotei. Então não precisa ser em PDF? Não precisa ser em PDF. Então tá, agora eu vou anotar para não esquecer mesmo. Tá bom, professor. Muito obrigada e foi uma excelente aula. Adorei mesmo. Que bom, que bom. Desejo tudo de melhor para vocês. Obrigada, professora. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada.